Olá, meus amores, boa tarde. Olha, tia Érica para mais uma aulinha com vocês e hoje a nossa aulinha será de português. Então vamos abrir o livrinho na página 23 e na página de 23 vocês encontrarão aí, ó, artigo. Então vamos lá relembrar o que são artigos. Artigos são palavras que colocamos antes dos substantivos para determiná-lo ou indeterminá-los. Como assim, tia? Determiná-lo ou indeterminado? Para a gente saber determinar, é a gente saber quem é. Ou indeterminar é algo vago, é algo impreciso. Aquilo que eu não sei exatamente quem é ou o que foi que aconteceu. Então, os artigos, eles vêm antes do substantivo justamente para isso, para determiná-lo ou indeterminá-lo. O artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero do substantivo, ou seja, se ele é masculino ou se é feminino. E o singular e o plural, se eu falo de uma ou se eu falo de duas ou mais pessoas. Então, vamos lá. Os artigos, eles são classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Eu tenho aqui os dois exemplos. O de artigo definido, que é o, a, os e as. E os indefinidos, uma, uns e umas. Então, o artigo indefinido é quando nós usamos aí a palavra antes do substantivo para ele definir quem é. Então, nós vamos saber exatamente de quem nós estamos falando. Quem é que nós estamos falando? Se ele é do sexo masculino ou feminino, se está no singular ou no plural. E quem é a pessoa, o objeto, o animal ao qual nós falamos. Nós definimos ele. Por exemplo, o gato correu. Quando eu falo o gato, então nós só podemos usar para o substantivo masculino, não é? O para o substantivo masculino. Se eu tenho o gato, eu quero dizer que eu tenho apenas um. Está no singular. E ele correu. Então, quando eu digo o gato correu, esse artigo, ele é definido. Por quê? Porque eu sei exatamente qual gato correu. De quem é, qual foi o gato que correu. Já, se eu uso aqui, eu troco esse artigo para um gato. Quando eu digo eu sei qual foi o gato que correu? Eu sei se foi o meu gato ou se foi o gato de alguém? Não, não é? Ele não define. Por isso que diz ser indefinido. Porque é algo vago, é algo impreciso. Ele não define. Quando a gente diz que o artigo, ele pode ser no singular, ele acompanha o singular ou o plural, porque nós temos aqui nos definidos, ó, o, a, singular e os e as que acompanham o plural. Quando eu digo os meninos cantaram, eu sei exatamente quais foram os meninos. Se foram 2, 3, 4, então o artigo, ele acompanha o substantivo masculino ou feminino e se está no singular ou no plural. Da mesma forma, os artigos indefinidos. Um e uma para o singular e uns e umas para o plural. Entendido? Tudo certinho? Então vamos para a nossa atividade de hoje, que é aí na página 23 e na página 24. Na página 23 tem assim: circula os artigos definidos e indefinidos da piada a seguir. Depois copie-os e classifique-os. Então veja só. No livrinho de vocês tem uma piada bem grande. Vocês vão ler essa piadinha aí. Depois vai circular todos os artigos.
Então, abaixo você vai dizer qual é o artigo que você circulou e se ele é definido ou é indefinido, tá certo? Então, na página 24, nós temos uma tirinha. Uma tirinha é aquela historinha contada em quadrinhos. Então, aqui, ó, nós temos a tirinha aí na página 24. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa tirinha, desculpa, observar bem direitinho e depois vocês vão responder as letras A, B e C com base nessa tirinha. Então, nós temos aí, as tirinhas são histórias curtas, geralmente compostas de 3 ou 4 quadrinhos. O último quadrinho costuma surpreender o leitor e provocar humor. Geralmente, elas são engraçadas, não é isso? Então, ó, a letra A tem assim, explique com suas palavras o que é um dicionário. O que é um dicionário? Hein? Aquele livrinho que nós encontramos palavras em ordem alfabética e que nós podemos o quê? O que é que nós fazemos com o dicionário? Então, você vai explicar aí com suas palavras. A letra B. Mafalda sabe para que servem os dicionários? Como você chegou a essa conclusão? Será que Mafalda, a personagem da tirinha, sabe para que servem o dicionário? Então, se ela sabe, você vai me dizer. E como é que você chegou a essa conclusão? Se ela sabe ou não. E a letra C, agora consulte o dicionário. Copie a definição do verbete dicionário. Então, ó, você vai aí consultar o próprio dicionário e lá no dicionário você vai consultar a palavra dicionário e vai ver o que significa. Então, você vai colocar aí tudo que está no dicionário no seu livro, tá certo? Então, essa é a atividade de hoje, da página 24. Só que nós vamos aí continuar, porque nós vamos ter uma leitura sobre um conto maravilhoso na página 26, não é? Que tem como título A Mosca. Vocês vão ler esse conto, certo? Depois vocês vão ver todo o vocabulário e depois vai responder a interpretação desse texto. Tá certo assim? A interpretação está na página 27, tá certo? Página 27 e página 28 do texto A Mosca. Então, vocês vão ler o texto A Mosca, depois vocês vão interpretar aí a página 27 e a página 28 deste texto, tá certo? Então, ó, fica com Deus, até amanhã e tem aí uma boa atividade. Qualquer dúvida é só perguntar à tia Érica, tá certo?